No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita muito especial. Ela é típica da minha terra natal e eu já vendi muito quando estava começando na confeitaria, o pão de queijo. E não é qualquer pão de queijo não, hein? É um pão de queijo legitimamente mineiro. Com sabor marcante, casquinha crocante e interior macio, esse pão de queijo é simplesmente delicioso. Ele é rápido de fazer e perfeito, afinal, não tem quem resista a um bom pão de queijo. E o melhor, ele é super vendável, dá para garantir uma boa renda extra com eles. Antes de começar, eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar. Primeiro, eu vou te mostrar como fazer a massa do pão de queijo de maneira correta. Depois vamos falar sobre porcionamento, técnicas de congelamento, validade, armazenamento e precificação, que é para você já sair desse vídeo preparando e vendendo muito pão de queijo por aí. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Se inscreva agora e clique no sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E bora curtir esse vídeo, assistir ele até o final e me contar nos comentários se você vai fazer pão de queijo para a família e para os amigos ou se vai fazer para vender. Eu deixei a receita do pão de queijo com todas as informações importantes sobre esse vídeo aqui embaixo na descrição. A descrição fica embaixo do título do vídeo, então não deixe de acessar depois que o vídeo terminar. Agora, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Eu vou colocar aqui na travessa o polvilho. E aqui eu estou usando polvilho doce com polvilho azedo. Essa proporção de polvilho é muito importante para o resultado final. Daqui a pouquinho eu vou te explicar direitinho o motivo dessas proporções. Agora vamos para os líquidos? Vou colocar na panela o leite, água, óleo, e aqui eu estou usando óleo de soja, e o sal. E vou levar todos esses ingredientes para o fogão. Coloco a panela em fogo alto e deixo até começar a ferver. Agora que os líquidos estão fervendo, eu vou desligar o fogo e despejá-los por cima do polvilho. Vou mexendo com a espátula para esses líquidos hidratarem o polvilho. Agora a gente precisa usar as mãos para misturar mesmo a massa do pão de queijo. Só que essa massa tá muito quente, porque eu acabei de colocar os líquidos fervendo aqui dentro. Então eu vou deixar ela descansar por 5 minutinhos, só para esfriar um pouquinho antes da gente colocar as mãos. Deixei a massa esfriar um pouquinho e agora começo a amassar. A gente chama esse processo de escaldar o polvilho. Agora que o polvilho já está integrado e já virou uma massa, a gente vai acrescentar o queijo. Estou usando Minas padrão, ralado no ralador fino, mas se você não tiver, pode usar outro tipo de queijo também. Vou mexer um pouquinho. E vou acrescentar o ovo. Não coloque os ovos todos de uma vez, vá sentindo a textura da massa, tá? Agora eu vou amassando até que essa massa fique bem lisinha. A quantidade de ovos vai depender do quanto o seu polvilho tem de umidade, e isso depende muito do armazenamento e também do quanto o queijo tem de gordura. Para você ter uma ideia, eu precisei de apenas um ovo para que a minha massa chegasse ao ponto. Você vai saber que a massa está pronta quando ela ficar bem elástica e não estiver grudando na mão. Mas você precisa estar com a mão limpa para saber disso, tá? Então, depois que você amassar a massa, lave a mão, pegue uma bolinha e confira se ela não está grudando. Se ela estiver se soltando com facilidade, é porque a massa já está no ponto. Olha como ela está maleável, flexível, lisa, ótima para enrolar.
Agora que a massa está pronta, a gente vai porcionar. Eu gosto de fazer bolinhas de 25 gramas, que são equivalentes ao tamanho tradicional. Se você preferir, pode fazer bolinhas maiores também, no tamanho lanche. Aquelas bolinhas têm entre 40 e 50 gramas. A gente porciona, enrola todas as bolinhas e vai distribuindo elas sobre a forma. Para assar o pão de queijo, você pode forrar a forma com papel alumínio. Eu gosto de forrar com papel para que a minha forma não fique toda manchada. Aí eu vou pegar um pouquinho de óleo de soja e vou pincelar aqui por cima do papel alumínio. É bem pouquinho mesmo, tá? Só para o pão de queijo não grudar na forma. E aí é só posicioná-los aqui, deixando espaço porque eles vão crescer. Para assar, eu gosto de fazer da seguinte maneira. Eu levo eles para o forno em temperatura baixa, 180 graus, por aproximadamente 20 minutos. Depois desses 20 minutos, os pães de queijo já terão crescido. Eles também já estarão praticamente assados por dentro. Aí eu subo a temperatura do forno para uma temperatura mais alta e deixo eles lá até dourar. Isso leva em média de 8 a 10 minutos. Então, o tempo de forno desse pão de queijo é de aproximadamente 30 minutos. Nossa fornada de pão de queijo está pronta e é assim que ele fica, bem douradinho por cima e também no fundo. O aroma do pão de queijo já deixa a gente com água na boca. Ele é crocante por fora e perfeito por dentro. Olha que delícia de pão de queijo! Olha como a casquinha dele é crocante. E o recheio bem elástico, com uma textura deliciosa e o sabor do queijo bem marcante. Olha como ele fica perfeito por dentro. Não fica oco e também não fica borrachudo. Vamos para o congelamento? Para preparar o pão de queijo para ser congelado, eu forro a forma com saquinho plástico e vou colocando as bolinhas já enroladas sobre esse saquinho. Olha como as bolinhas ficam bem redondinhas. Aí é só cobrir a forma com um saquinho plástico e levar para o freezer de um dia para o outro para que essas bolinhas fiquem duras e fáceis de serem separadas. E aí, depois de passarem a noite no freezer, é assim que as bolinhas de pão de queijo ficam. Elas já estão congeladas, agora é só a gente colocar dentro do saquinho. Eu estou usando um saquinho PP, saquinho plástico simples, e nós vamos fazer pacotinhos de 400 gramas. Você pode usar a seladora para fechar, ou então selar com esses araminhos. E aí o saquinho de pão de queijo congelado tá prontinho para venda. Quero saber se você ainda tá aqui comigo. Se chegou até aqui, deixa seu like e já me conta nos comentários se você gosta de pão de queijo. E se você quer ficar ainda mais por dentro do que acontece na minha cozinha, me acompanha também nas outras redes sociais. Você pode usar apenas o polvilho doce para fazer o pão de queijo, se preferir, mas eu gosto mais de usar uma mistura de polvilho doce com polvilho azedo. Cada tipo de polvilho traz características diferentes para o pão de queijo. Com o polvilho doce, o pão de queijo fica bem redondinho, bem bonito ao ser assado, mas o interior do pão fica mais compacto, maçudo, sem muitas bolhas de ar. Depois que esse pão de queijo esfria, a tendência é que ele fique um pouco mais borrachudo. Já o polvilho azedo forma bolhas de ar dentro do pão de queijo. É como se ele fizesse o papel do fermento. Então, com o polvilho azedo, a gente tem um pão de queijo que cresce mais, que fica com mais bolhas de ar por dentro e que fica mais leve depois de assado. O problema do polvilho azedo é que se a gente utilizar apenas ele, o resultado é um pão de queijo com bolhas de ar em excesso, oco por dentro e que se deforma depois de assado.
Então, quando a gente mistura os dois tipos de polvilho, a gente tem um pão de queijo com todas as qualidades e características que a gente precisa. Casquinha crocante e fina, uma leve acidez no sabor e uma textura interna macia e elástica, ou seja, o pão de queijo perfeito. A validade do pão de queijo é de até 90 dias se congelado e de 24 horas se for conservado na geladeira, isso antes de assar. Nesse pão de queijo eu usei queijo Minas padrão, mas eu sei que ele varia muito de preço de região para região, o que torna o custo dele às vezes inviável para venda dependendo de onde você mora. Nesse caso você pode usar queijo mussarela com um pouco de queijo parmesão ralado. Vou deixar as quantidades na descrição do vídeo, certo? Fica muito gostoso também. O preço de custo da receita inteira foi de R$ 24,75 e ela me rendeu 48 pães de queijo de 25 gramas, ou seja, 3 pacotinhos com 400 gramas. E aí, gostou do nosso pão de queijo tipicamente mineiro? Me conta se você vai fazer o pão de queijo para vender ou se vai fazer o pão de queijo para apreciar com a família e com os amigos. E se você quer conhecer outros produtos deliciosos e super vendáveis, eu separei um vídeo especial para você. É só clicar aqui bem ao lado para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!